A história completa de Isaac, filho de Abraão e Sara, é encontrado principalmente no livro do Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia. Isaac é um dos patriarcas da fé, e sua história é marcada por eventos de extrema importância para o povo judeu e para o cristianismo. Aqui está a narrativa da vida de Isaac de acordo com a Bíblia. O nascimento de Isaac. Deus cumpre sua promessa a Abraão e Sara, concedendo-lhes um filho em sua velhice. Isaac nasce como resultado da intervenção milagrosa de Deus, que permitiu a Sara conceber aos 90 anos de idade, apesar de sua esterilidade anterior. Quando Deus havia feito uma promessa a Abraão de que ele seria pai, e esperando por 25 anos, viu a promessa se cumprir ao saber da gravidez de Sara, mesmo aos seus 100 anos de idade. O seu nascimento foi um grande marco na história do povo hebreu, pois dele sairia duas nações importantes para o desenvolvimento da história, o desenrolar do plano de Deus sobre a promessa feita a Abraão. A confiança em seu pai. Quando Isaac já era um jovem, Deus testa a fé de Abraão mais uma vez, ordenando-lhe que ofereça seu único filho como um sacrifício a ele. Abraão, demonstrando uma fé inabalável, obedece a Deus. No capítulo 22, versículo 7, diz assim: Isaac disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Após colocá-lo deitado sobre o altar do sacrifício, como descrito no versículo 9, que diz assim: Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho, Isaque, e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Depois de tê-lo colocado sobre o altar, ele estende o cutelo para desferir o golpe sobre seu filho. Entenda que a palavra cutelo vem do latim cutelos, que significa faca pequena, e foi a partir dela que surgiu a palavra cutelaria. O instrumento possui um formato parecido com o de um machado e de lâminas retangulares, com um dos lados afiado. Então, de uma forma inesperada por eles, Deus o impede de sacrificar o menino e providencia um carneiro para ser oferecido no lugar de Isaac. Neste momento, Deus, nos versículos 13 ao 18, faz uma revelação incrível, demonstrando seu amor por Abraão e sua descendência, que diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara ao Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gênesis capítulo 22, versículos 13 ao 18. Tanto a fé de Abraão e a confiança de Isaac em seu pai os permitiram viver uma experiência incrível com o Senhor. Além de uma perfeita lição de obediência e confiança em Deus que um pai passou para seu filho. Por causa deste acontecimento, essa situação moldará em Isaac uma estrutura de confiança em Deus que mais à frente veremos o quanto ele entendeu e aprendeu com Abraão neste dia. O casamento de Isaac. Abraão envia seu servo para encontrar uma esposa para Isaac entre os seus parentes em Harã. Rebeca é sobrinha de Abraão
filha de seu sobrinho Betuel. O servo é guiado por Deus a Rebeca, que se torna a esposa de Isaque. Este era um costume muito comum da época, tanto que ele era meio-irmão de sua esposa Sara, filha de seu pai. É compreensível esta atitude, visto que as mulheres dos outros povos não possuíam a mesma educação, os mesmos costumes e a mesma fé. Eram culturalmente diferentes deles. Obviamente, Abraão não ia querer que seu filho se casasse com uma mulher cananeia ou de outra região. O servo é guiado por Deus a Rebeca, que se torna a esposa de Isaque. Rebeca é sobrinha de Abraão, filha de seu sobrinho Betuel. Betuel autorizou a Rebeca a ir com o servo, pois havia escutado do servo tudo o que Deus tinha feito, exatamente como ele havia pedido a Deus para encontrar a Rebeca. No capítulo 20, versículo 25, está escrito que era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca. A bênção de Isaque a Jacó. Após o casamento e um milagre realizado sobre a vida de Rebeca, pois ela, assim como sua sogra Sara, também era estéril, nasceram seus 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Como mencionado no capítulo 25, dos versículos 21 ao 26, que diz assim: Isaque orou insistentemente para que Rebeca lhe desse um filho, pois era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e ela ficou grávida. 2 bebês como que lutavam dentro dela. Mas por que sou assim? Exclamou, e pediu ao Senhor que a esclarecesse. O Senhor disse-lhe: Os filhos que tens no teu seio tornarão 2 grandes povos. Um deles será mais forte, e o mais velho terá de submeter-se ao mais novo. Quando se cumpriu o seu tempo, teve gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e estava coberto de pelo no corpo todo. Então chamaram seu nome de Esaú. O outro vinha agarrado ao calcanhar do irmão. Por isso lhe puseram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos quando lhe nasceram estes gêmeos. Ele se casou com Rebeca com 40 anos e se tornou pai aos 60, nos dando a entender que foram 20 anos orando por sua mulher, um grande ato de fé e perseverança da parte de Isaque. Isaque favorece Esaú, o primogênito, enquanto Rebeca favorece Jacó. No entanto, mais tarde, com a ajuda de Rebeca, Jacó recebe a bênção de primogênito de Isaque após o ter enganado. Isto ocorreu porque Esaú, após voltar da caça, vende sua primogenitura para seu irmão Jacó, por um prato de lentilha, porque, segundo ele, estava faminto da caçada que havia realizado. Esta atitude de Esaú é completamente desprezível diante de Deus. Para que você possa entender, é literalmente Esaú dizendo para Deus que ele não se importa em ter tido o privilégio de receber a primogenitura, algo que era extremamente importante para a época, visto que pela lei, o primogênito tem o direito de herdar a melhor parte de seu pai. A palavra primogênito significa o mais velho, primeiro filho, ou aquele que nasceu primeiro. Essa palavra deriva do latim primogenitus, ou seja, biblicamente falando, era a porção dobrada de tudo aquilo que seus pais possuíam. Este entendimento é obtido quando nos deparamos com esta passagem de Malaquias, que diz assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: Em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: Todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e 3. Além disso, Esaú se casou com mulheres de outros povos, não se importou em honrar a Deus e nem a seus pais, desagradando a ambos. Com isso, Jacó, com a ajuda de Rebeca, engana a Isaque, se passando estrategicamente por seu irmão, com o plano elaborado por sua mãe,
ele consegue receber a primogenitura no lugar de seu irmão, já que Isaac, pela idade avançada, não enxergava mais. Esaú descobre que foi enganado por seu irmão e tenta matá-lo. Porém, avisado por sua mãe sobre o plano de seu irmão, com medo de ser morto, Jacó foge. A questão da fome. Durante o tempo de Isaac em Gerar, houve uma grande fome na região. Por orientação divina, Isaac não vai ao Egito, como seu pai havia feito, mas permanece na terra de Gerar. Ouça o que Deus diz a ele no capítulo 26, versículo 2 ao 3. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Deus o fez prosperar tanto ao ponto de chamar a atenção de todos em sua volta, como mencionado no versículo 12 ao 17, que diz assim: E semeou Isaque na mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. Conflito com os filisteus. Enquanto Isaque estava em Gerar, houve disputas com os filisteus sobre poços que ele havia cavado. Os filisteus estavam praticamente seguindo Isaque a fim de prejudicá-lo. Porém Deus o abençoava em tudo o que fazia. Mencionarei os 3 poços que são mencionados durante este processo, que são eles. O primeiro foi chamado de Ezeque, que significa contenda, porque os filisteus disputaram com os servos de Isaque por este poço. Já o segundo foi chamado de Sitna, que significa inimizade, pois os filisteus novamente disputaram com eles. O terceiro foi chamado de Reobote, que significa lugares amplos, porque agora eles não tentaram disputar este poço, e o Senhor os abençoou grandemente naquele lugar. E Abimeleque, junto com os filisteus, reconheceram que Deus estava com Isaque e que o abençoava poderosamente. Então fez um acordo de paz com Isaque, temendo o que Deus poderia fazer a eles por causa do mal que fizeram a Isaque, ao perseguir e tentar frustrar os seus projetos. Logo após este pacto, os servos de Isaque anunciam que acharam um novo poço com água, e ele chamou aquele poço de Seba, dando origem ao nome da cidade de Berseba. O nome vem do hebraico Beersheba e significa Poço das 7, ou Poço do Juramento. Após vários desentendimentos, Isaque acaba fazendo um pacto com Abimeleque, rei dos filisteus, onde entendemos nesta parte da história de Isaque que é nítido que Deus ainda mantinha sua promessa sobre ele, que fora feita a seu pai. O fim da vida de Isaque. Com a idade avançada e cego, Isaque abençoa ambos os filhos. Morre e é sepultado em Hebrom, na caverna de Macpela, ao lado de seus pais, Abraão e Sara. A história de Isaque destaca a sua obediência a Deus, sua importância como herdeiro da promessa feita a Abraão e o papel que ele desempenha na história do povo hebreu. A fé e a devoção demonstradas por Isaque continua sendo uma fonte de inspiração e influência para muitas pessoas.
um grande influenciador da nossa fé. Bom, se gostou desse vídeo, curta e comenta, compartilha com seus amigos e irmãos da fé, familiares, conhecidos e desconhecidos. Quero dizer que preciso de sua ajuda para alcançar o máximo de pessoas possível. Não deixe de compartilhar. Dá essa força. É trabalhoso. As pesquisas, as leituras, a narração, as correções e edições. Porém, é gratificante saber que cada vídeo deste canal está ajudando aqueles que se deparam com eles de alguma forma. Um forte abraço e que Deus abençoe.